Boa noite a todos e todas. Nós vamos iniciar mais uma transmissão pelo Facebook da nossa palestra aqui nas noites de quarta-feira. Hoje recebendo o nosso João Batista Sobrinho, que vai proferir a sua palestra na noite de hoje. Mais uma vez agradecendo a presença de João aqui. E nós vamos começar com a nossa costumeira prece. Gostaria que todos fechassem os olhos e vamos nos concentrar para vibrar positivamente e pedir a assistência dos espíritos protetores de nossa casa. Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, nesse momento, a presença dos espíritos guias, dos espíritos protetores da nossa casa de trabalho e oração e estudos, para que na noite de hoje o tema seja bem aproveitado por todos que estão presentes e por todos que estão nos assistindo também através da internet. Que assim seja. João. Gente, boa noite. Jesus nos abençoe hoje e sempre. Estava ontem fazendo uma live, inclusive, e eu comecei a live com uma pergunta bem interessante. Eu vou repetir a pergunta para vocês aqui hoje. E vocês, por favor, não me chamem de doido, não, tá? Vocês podem até rir e tal, podem até pensar, avaliar se fizeram isso que eu vou perguntar, mas sem maiores críticas. Vocês viram a lua ontem? A lua ontem estava uma coisa espetacular, né? Então, não sei se está do mesmo jeito hoje, porque hoje eu não vi a lua. Mas ontem Mas ontem eu estava indo pela estrada, a gente indo eu e Márcia para Bezerros, e eu disse, rapaz, a lua está uma coisa linda, uma coisa espetacular. E a gente tem esse mau costume de olhar as coisas da natureza, de olhar as coisas da vida e apreciar quando está uma lua bonita, quando tem uma paisagem bonita, quando tem uma nuvem no céu que chama a atenção. Eu, particularmente, gosto muito do contraste do verde da mata, do céu azul com as nuvens brancas. Eu acho isso uma coisa linda. Então, quando a gente pega muita estrada, e quando a gente vai na estrada, normalmente eu faço assim para a Márcia, ela já sabe o que é. Ela diz, está apontando para lá, não, é para as paisagens que a gente está vendo. E a gente sai trocando paisagens, eu e ela, no caminho. E isso é uma coisa muito saudável. Se a gente bem soubesse, a gente como pessoa simples, a gente começaria a fazer esse tipo de avaliação, esse tipo de observação, porque é muito saudável para que nós possamos visualizar a obra do Criador. Agradecer por aquilo que a gente está vendo, por aquilo que a gente está vivenciando, porque sem querer cair naquela coisa bem piegas de dizer assim, tem gente que não vê o que a gente vê, né? Claro que isso é um fato, mas agradecer simplesmente porque a gente está podendo ver, porque a gente está naquele processo, porque agradecer, o fato da gratidão é um dos fatos que mais nos aproxima da divindade, do Deus, da vida, do Criador. E agradecer, infelizmente, é uma das coisas que a gente menos faz. Normalmente a gente pede muito, a gente anseia muito, a gente critica muito, mas dificilmente, infelizmente, a gente agradece. Uma coisa que é o motivo das minhas palavras hoje com vocês, que a gente costuma a não agradecer mesmo, que é agradecer pela dor. Alguém aqui já agradeceu porque sentiu dor? Alguém aqui já agradeceu porque sofreu? A gente não costuma fazer isso, a gente acha até que é uma loucura, né? Mas quando a gente para observar fisiologicamente, e a gente estava aqui comentando, eu estava escutando o Vaguinho comentar aqui agora há pouco vocês a questão do desencarne, do desenlace do corpo, das situações fisiológicas, das 72 horas ou não, né? E a fisiologia da gente, ela é perfeita. E Jesus, quando projetou o nosso corpo, a nossa fisiologia, Ele nos deu a dor como uma necessidade. A dor, embora a gente não goste, e ninguém gosta de sentir dor, isso é um fato, eu também não gosto, mas a dor, ela é uma necessidade fisiológica de proteção. A gente já parou para observar isso? Vou dar um exemplo. Desde eu estava conversando na verdade foi de uma live, a gente estava falando sobre dor, numa live, e um amigo disse, João, eu estou me aposentando precocemente, porque eu estou com muitas dores nas pernas. E estou com tantas dores nas pernas que eu estou me aposentando por conta disso.
E outra pessoa disse, eu tenho muitos problemas na coluna e sofro de muitas dores na coluna por causa de hérnias que eu tenho e tal. E a gente foi conversando durante a live e eu tive a oportunidade de parar para observar o que era aquela dor daquelas pessoas. Aquela pessoa que tinha muitas dores nas pernas, como era a vida dessa pessoa? Como era o físico dessa pessoa, por exemplo? Vamos dizer que o camarada tivesse um físico assim feito o meu, um pouco avantajado, meio arredondado. Não ria não. Uma coisa assim meio arredondada. E com o tempo, essas características redondas, elas vão exigindo da minha estrutura óssea. Elas vão exigindo da minha estrutura muscular. E aí a minha perna, o meu joelho, muitas vezes, ou o meu tornozelo, ou a planta do meu pé, alguém já sentiu dor na partezinha de trás do pé? Fascite plantar, não é uma coisa linda o nome disso, é bonito o nome, fascite plantar. A fascite plantar é o quê? É excesso de pressão ali naquele momento. Excesso de peso ou de má colocação postural. E aí o que é que a gente observa? A dor da fascite plantar indica para minha amiga ali, por exemplo, que sofre de fascite plantar, que ela tem que fazer algumas coisas. Por exemplo, deixar de tentar pisar no chão. Eita, ela não sabe voar ainda, né? Então, como ela não sabe voar ainda, ela precisa fazer o quê? Andar sem forçar o calcanhar. Bota um saltinho, uma anabela, uma palmilhazinha, de preferência deixar de comer aquela feijoada, aquela rabada, aquela pizza que a gente gosta, para ver se perde pelo menos 10 ou 15 quilozinhos, que é o que eu estou querendo fazer, eu estou precisando fazer, né? E aí a gente vai deixar de forçar a sola do pé, a fascite plantar, assim como a gente deixaria de forçar o joelho, assim como a gente deixaria de forçar o tornozelo, e a gente deixa de sentir aquela dor, porque aquela dor, ela está avisando, tem alguma coisa errada. Procura a causa? Nossa vida. Ela vai indicar aquilo que a gente precisa passar, porque se a gente parar para observar, a gente vive e a gente tem contato com a dor desde o nosso nascimento e até o nosso desencarne. Alguém aqui já viu parto, por exemplo, sem dor? Só se for uma questão hipnótica, olha a propaganda aí, só se for uma questão hipnótica e vai acontecer o parto sem dor. Que coisa boa, graças a Deus. Parabéns. Muito bom, com certeza. Fisiologia perfeita, né? A fisiologia deixou passar sem que houvesse nada de problema. Mas é exatamente isso. Mas 99% das vezes existe dor. Crescimento. Vocês sabiam que crescer dói? As crianças na fase dos 7, 8, 10 até os 14, 15 anos, o crescimento dos ossos deles dói, por isso que eles só crescem de noite. Criança não cresce de dia, criança só cresce à noite, porque está dormindo e não sente a dor do osso esticar. É incrível isso, né? A natureza pensou até nisso. Mas dói, crescer dói. A gente está andando e de repente a gente leva uma topada, a gente leva uma queda, a gente leva um tropicão, uma pessoa vem, pisa no nosso pé, a gente está exposto à dor de uma forma eterna. A gente vive com dor. Quer ver uma coisa? No meu caso, por exemplo, que eu nasci desprovido de glúteos, né? Então eu nasci desprovido de bumbum. Quando eu fico sentado numa cadeirinha dessa por muito tempo, dói. Por quê? Porque o corpo está dizendo, bicho, tu está com muito peso para pouca carne. Levanta, fica em pé. Aí normalmente o que é que eu faço numa situação dessa? Me viro para um lado, me viro para o outro, dobro a perna, arranjo uma almofadinha para botar embaixo, porque é necessidade. A dor está dizendo que eu preciso fazer aquilo. E o mecanismo da dor é uma coisa muito interessante, gente. O mecanismo da dor, ele funciona da seguinte forma. Por exemplo, vamos dizer que aqui tivesse um alfinete, uma agulha, e eu furasse meu dedo. Isso aqui não dói, porque isso aqui é só um estímulo. Para o corpo, isso aqui é só um estímulo. Esse estímulo ele vai ser percebido por nervos que existem aqui na minha carne, na minha pele, que chamam de nociceptores. Esses nervos eles vão captar esse estímulo da furadinha e vão trazer pelo meu braço até a minha coluna, até a minha medula. A medula vai trazer esse estímulo até aqui, o meu córtex cerebral. E o meu córtex vai identificar a dor. Quando ele identifica, ela passa a ser dor. Até o momento que o córtex identifica, era só estímulo, não existia dor. A dor passa a ser o momento que ela identifica. A percepção do estímulo chama-se dor. E o córtex vai dizer, reage, puxa o braço. E aí vem de volta a informação e eu faço isso. Alguém já se furou com agulha aqui? É rápido, né, esse processo?
Tá, você já faz automaticamente, para você ver a velocidade do nosso sistema nervoso, como é que funciona. Mas é assim que ela funciona. E o que é que acontece? Para quase todas as dores, vai ser esse mesmo processo. Até interessante que, por exemplo, o ser humano, quando ele chegou na consciência, né, consciência humana, há, sei lá, 30, 40, 50 mil anos atrás, ele começou a ver as coisas com a natureza e ele já fazia coisas distintas. Por exemplo, você vê um gato ou um cachorro ou um cavalo, um animal, normalmente quando ele leva uma pancada, quando ele se machuca, ele... De conformidade com a Associação Brasileira dos Estudos da Dor, a dor ela é uma sensação, uma experiência sensitiva e emocional desagradável. Sensitiva e emocional desagradável. Significa dizer que para a Associação Brasileira de Estudos da Dor, a dor tem dois componentes. A parte sensitiva, ou seja, a parte física, fisiológica, e a parte emocional. E aí a gente começa a buscar a dor que a gente chama de dor emocional, dor psicológica, dor psíquica ou dor moral, como Kardec dizia. A dor moral é aquela que junta as nossas emoções, as nossas sensações. Mas por que a dor ela existe sensitiva e emocional? E o que é que isso acontece na nossa situação, o que é que isso traz na nossa vida? Por exemplo, quando a gente leva uma topada, a gente gosta ou desgosta? Normalmente desgosta, não é verdade? E normalmente a gente sai dizendo, não empurre não, não sei o que, ou então fica com raiva, ou então chama um tremendo palavrão, que é uma coisa natural da vida da gente. Aquela dor física, ela veio acompanhada de uma expressão emocional. E normalmente, quando é a respeito da dor, a expressão emocional é raiva, tristeza, choque, angústia, ansiedade. Por quê? Porque a gente não gostou daquela situação. E aí, como a gente não gostou, a gente elicia, ou seja, a gente cria, a gente traz sentimentos ruins atrelados àquela dor. E aí, o que é que acontece? Da próxima vez que eu bater meu dedo, eu já sei que vai doer. Não já sei? Eu tenho isso instintivamente no meu cérebro. E automaticamente, aquela emoção ruim já chega para mim. E aí eu reajo com mais força ainda. E aí eu dou um grito, chamo um palavrão bem grande e ainda derrubo a mesa que bateu no meu dedinho, tão pequenininho. Quer ver uma coisa bem simples, que a gente cria a parte emocional e às vezes não tem nem dor, mas a gente cria a parte emocional. Quem gosta de ir para o dentista aqui? Ninguém, não tem um que levante a mão. Tu vai tranquila, na boa? Não fica nervosinha não com o barulhinho? Veja, numa sala com 40 ou 50 pessoas, tu é a única, parabéns. Bichinha forte, olha aí, tá vendo? Então, o que é que acontece? Quando a gente vai para o dentista, já existe na nossa mente a história e a percepção de que vai doer. Como a gente sabe que aquilo vai doer, ou a gente espera que aquilo vai doer, a gente começa a ficar ansioso. Essa ansiedade vai nos dando medo. Esse medo vai aumentando cada vez mais aquela expectativa de dor que a gente tem. Às vezes a gente se deita na cadeira, quando o dentista abre a boca da gente, que ele encosta só o aparelhozinho, não é nem a broquinha, só aquele ferrinho que ele faz a limpeza, você faz... E nem doeu. Foi só o toque, você já estava esperando aquilo ali. Essa dor foi muito mais emocional do que física. E isso realmente é uma situação real, tá? A dor, ela acontece de forma física e de forma emocional. E muitas vezes as duas estão juntas. Existe um hipnoterapeuta chamado Milton Erickson, que ele diz o seguinte, ele diz, a dor é produto da lembrança da dor passada, do sentimento da dor atual e da expectativa da dor futura. Ou seja, a gente junta tudo isso para trazer a dor que a gente vai sentir. Então, se a gente sabe que o processo vai doer, a gente simplesmente amplia essa dor. Por quê? Porque além do nosso córtex, que é onde se percebe a dor, o nosso sistema límbico, que é onde fica a nossa parte subconsciente, nossas memórias, nossas emoções, quando o córtex percebe que a gente vai para o dentista, por exemplo, ele já diz, vai doer. Ele aciona o sistema límbico diz, vai doer, meu velho. E aí o que é que acontece? Volta para o meu córtex e o córtex diz, rapaz, lasquei-me, porque vai doer. Pronto, e aí dói.
E aí o camarada quer botar a seringa para fazer a anestesia, você já está, não, vai doer e tal, e já vai naquela brincadeira. A gente tem esse processo na nossa mente para o trabalho com a dor. Claro que existe uma série de situações que vão trabalhar, diminuir, aliviar todo esse processo da dor. Remédio, tratamento, enganação, o placebo, a própria hipnose trabalha para aliviar os processos de dor, mas tudo isso são situações de solução, de contorno. A dor é um fato e a gente vive com ela todos os dias, né? Todos os dias, praticamente todas as horas. Agora, existem dores que a gente gosta de sentir, né? Por exemplo, quem já sofreu uma picada de inseto, um inseto qualquer que picou, normalmente a gente faz o quê? A gente coça até arrancar a casquinha. Não é verdade? Dói, né? Mas é bonzinho que é a gota. Às vezes a gente nem coça, mas a gente pega a unha e fica fazendo assim em cima, para poder a sensação da unha não tirar a sensação, aliás, tirar a sensação da picada do inseto. Então, nesse processo, a gente está botando uma sensação de dor em cima da outra, só que de uma a gente gosta. E como a gente gosta, ela não nos incomoda, porque ele vai buscar, o córtex vai identificar aquilo ali, vai para o sistema límbico, e o sistema límbico diz, não, essa aí presta, essa é legal, essa não machuca. E aí você fica sentindo aquela dorzinha gostosa, feito o pessoal diz, né, que tem a dorzinha gostosa. E a gente sente esse processo, é um processo emocional. A dor, ela se torna um processo físico, e um processo emocional. Esse processo emocional a gente caracteriza como sendo a dor moral, que era o que Kardec falava. Hoje, eu particularmente e algumas outras pessoas, eu prefiro chamar dor emocional de sofrimento. Normalmente, para mim, eu diferencio a dor como sendo o aspecto físico, fisiológico, e o sofrimento como sendo o aspecto emocional, o aspecto mental, o aspecto psicológico. E nesse processo de diferenciar dor fisiológica com dor emocional, com dor moral, né, com sofrimento, é que a gente começa a entender aquela frase que diz no Evangelho segundo o Espiritismo, quando... eu não me lembro quem é o Espírito, mas se eu não me engano, no capítulo capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Aí quem lê essa frase da primeira vez diz: o Espírito era doido, Kardec era doido e João é doido porque está repetindo essa frase. Onde que dor é bênção? A dor física a gente já entendeu que ela é boa, a gente não gosta, mas ela é boa. Mas a dor moral, aquela dor que causa sofrimento íntimo, aquela dor que causa angústia, vulnerabilidade, perda, tristeza, raiva, depressão, fobia, essa dor, como é que ela é uma bênção? E a gente tem que começar a entender por que é que existe essa dor, por que é que existe esse processo de dor emocional, porque ela está intimamente atrelado ao estado de imperfeição que a humanidade está agora. Nenhum de nós está livre de problemas emocionais. Nenhum de nós está livre de problemas psicológicos, de problemas, entre aspas, mentais, porque o mundo é mental, tá certo? Então, dentro desse processo, esses processos emocionais, eles vão estar, enquanto nós formos seres humanos, comedores de arroz com feijão, imperfeitos, nós iremos atribuir e atrelar à nossa existência esse tipo de dor. E onde é que esse tipo de dor surge? E a gente pode avaliar. É numa raiva que eu sinto de alguém, numa besteira que eu faço e depois me arrependo. É um processo que acontece comigo e eu desenvolvo uma tristeza profunda por conta daquele processo. É um acidente de carro que aconteceu comigo quando eu tinha 3 anos de idade. E eu não me lembro, mas dentro de mim, dentro do meu sistema subconsciente, lá no fundo da minha memória, tem uma coisinha que diz assim: carro mais ligado igual a trauma. E aí eu vou ficar com medo de andar de carro. É aquele processo que o cachorro da vizinha, quando eu tinha 2 anos, veio brincando para cima de mim e me arranhou com as unhas dele.
Eu não sabia que aquilo era brincando, eu não sabia que aquilo era arranhão, e eu saí correndo, gritando e chorando porque o cachorro me atacou. E na minha mente, cachorro igual a perigo. E hoje eu tenho medo de cachorro. Então, a nossa mente, ela trabalha dessa forma. Ela puxa um fato, um acontecimento, com uma carga emocional e junta essas duas coisas na forma de trauma. E, infelizmente, ou felizmente, não sei, vocês que escolham aí, a gente só se traumatiza com coisa ruim. Alguém já ficou traumatizado porque estava feliz? Alguém já ficou traumatizado porque ganhou na loto? Porque ganhou um carro novo? Não, coisa boa não traumatiza a gente. Coisa boa deixa a gente cada vez mais feliz. Mas quando a gente está falando de sentimentos, emoções e lembranças difíceis, dolorosas, ruins, normalmente elas traumatizam. E esses traumas, eles existem dentro de nós. Na casa espírita a gente fala no nosso espírito, no consultório a gente fala na nossa mente, mas no nosso nível, mente e espírito é uma coisa só. A gente não tem como separar. Kardec diz que a mente, que o pensamento, ou seja, a mente é um atributo do espírito, mas que no nosso nível é inconcebível um sem o outro. Se é inconcebível um sem o outro, para mim é a mesma coisa. Quando eu estiver mais lá na frente, lá em Júpiter, quando eu estiver por lá, reencarnado por lá, eu começo a pensar diferente. Mas enquanto eu estou aqui na Terra, eu chamo mente de espírito, espírito de mente, e é tudo na mesma situação. Quando a nossa mente, ela percebe esse processo, esse trauma, essa dor, quando a nossa mente, ela percebe essa situação que eu estou passando, começa a acontecer em mim o despertar da minha consciência adormecida. Joana de Ângeles diz que 95% da humanidade está em consciência de sono, está em consciência adormecida. E ela usa um exemplo bem interessante. O que é a consciência adormecida? É aquela onde eu me preocupo comigo, e comigo apenas, e com ninguém mais. Quando eu me preocupo comigo e comigo apenas, eu estou em consciência de sono, eu estou em consciência adormecida. Eu vivo, mas eu não me preocupo em viver. Eu simplesmente vivo um dia atrás do outro. E a maioria de nós está ainda nesse processo. Nós que estamos aqui nesse processo, as pessoas que estão nos assistindo com interesse, as pessoas que buscam um socorro, um apoio, porque identificaram que já tem problemas, essas pessoas estão despertando a sua consciência. Só que despertar a consciência, gente, não é fácil. Despertar a consciência é uma coisa que causa dor emocional. E por que causa dor emocional? Porque para despertar a minha consciência, eu tenho que mudar. E para mudar, eu tenho que me transformar. E toda transformação dá trabalho. E sabe por que a transformação dá trabalho? A transformação moral, a transformação íntima, a transformação mental, por que ela dá trabalho? Porque eu vou ter que encarar frente a frente tudo aquilo que me deixa com raiva, tudo aquilo que eu não gosto, tudo aquilo que eu tenho vergonha. Eu vou ter que encarar frente a frente os meus traumas, os motivos que eu tenho para ter depressão, os motivos que eu tenho para ter pânico, os motivos que eu tenho para sentir uma dor que ninguém mais sente, mas que eu sinto e para mim é verdade. E isso é verdade. E quando a gente começa a buscar esse processo, o despertar dessa consciência, o despertar da minha consciência, envolve dor e sofrimento. A dor moral, a dor emocional, a dor psíquica, que é o sofrimento íntimo. Por quê? Porque o primeiro passo para que eu evolua, para que eu entenda esse processo, para que eu me transforme, é eu fazer o que a gente chama de autoavaliação. O Espiritismo chama de reforma íntima. O Espiritismo chama de reforma íntima. Mas o que é a reforma íntima? É você observar o cara do espelho. Quando você está na frente dele, você observa o cara do espelho e você começa a ver o que é que aquele cara no espelho tem de ruim. Quais são os problemas daquele cara no espelho, quais são as limitações daquele cara no espelho, o que é que ele está acontecendo ali que ele está daquele jeito que ele está, o que é que está fazendo ele ficar daquela forma triste, depressiva, deprimida, angustiada, ansiosa, o que é que ele tem que está passando por aquele processo. E quando você começa a buscar essa autoavaliação, começa outro processo que também dói, o da autocrítica. O que é a autocrítica? É quando a gente identifica que os nossos problemas não são culpa dela,
nem dele, nem dele, nem dela. São culpa minha. Perfeito. O alheio do que o nosso problema, exatamente. E o nosso orgulho, para a gente vencer, dói. Exatamente isso. Por isso que a gente muitas vezes prefere viver o problema, viver a tristeza, viver a angústia, viver a depressão, viver aquela coisa ruim que a gente vive, porque por dois motivos, na verdade. O primeiro é que a gente muitas vezes não tem coragem ou condições de vencer o orgulho ainda, de vencer a nós mesmos. Às vezes a gente ainda não tem. E existe um processo que a hipnoterapia chama de ganho secundário, que é também outro motivo muito forte que a gente não busca o verdadeiro trabalho do nosso íntimo. E às vezes a gente até busca, mas não se dedica a esse trabalho como poderia. O que é o ganho secundário, gente? O ganho secundário é aquilo que a pessoa vai ter sofrendo. Por exemplo, vou usar você como exemplo, posso? Na sua fascite plantar, você é casada? Pronto. Quando você está em crise com sua fascite plantar, seu esposo lhe carrega nos braços? Ou não? Deixa você andar mancando? Não deixa, mas dá massagem. Pronto. Pronto, veja, então vamos avaliar. Ele não carrega, mas ele dá massagem, ele ajuda, ele alivia, bota uma aguinha, uma pomadinha e tal. Qual é o seu ganho secundário com essa fascite plantar? A atenção do esposo, o carinho do esposo. Uma pessoa que, por exemplo, é depressiva, uma pessoa que tem uma depressão grande, que tem um problema sério, há anos de depressão, mas que, se perder aquela depressão, vai perder o carinho da mamãe, por exemplo. Vai perder a atenção da mamãe. Ela não quer perder a depressão, porque ela quer a atenção da mamãe. Uma pessoa que tem uma fobia de um animal, por exemplo, mas que tendo aquela fobia daquele animal, tem o esposo, ou a esposa, ou o pai, ou a mãe, que vai lá, pega, socorre, tira de junto do animal, dá o carinhozinho e depois enxota o animal. Vai querer vencer aquela fobia daquele animal? Ela tem que dar atenção, ela tem que dar carinho, tem quem faça o processo por ela. Então, muitas vezes, a gente só vai realmente buscar essa autocrítica e fazer esse trabalho para vencer o nosso orgulho, para vencer os nossos problemas, quando o nosso sofrimento é maior do que o ganho secundário. E às vezes, gente, e olha que não são poucas, às vezes o nosso sofrimento ainda não é maior do que o nosso ganho secundário. Então, muitas vezes a pessoa vai iniciar um tratamento, qualquer que seja esse tratamento, mas nesse processo desse tratamento, ele não vai estar engajado o suficiente, ou ele não vai admitir subconscientemente, tá? Isso não é consciência, isso é subconscientemente, isso a gente faz sem pensar, mas ele não vai se esforçar o quanto puder para trabalhar naquilo ali, porque o que é que acontece? Se eu curar daquilo ali, se eu melhorar daquilo ali, eu perco em determinado ponto, e eu não quero perder em determinado ponto. Então, muitas vezes, nós passamos por esse processo nas nossas vidas, buscamos essa vivência, buscamos até um tratamento, eu falei aqui sobre tratamento há uns 2, 3 meses atrás, e quando a gente busca esse tratamento, a gente não tem comprometimento com esse tratamento, porque o comprometimento depende de nós, simplesmente de nós. Todo e qualquer de drogas, desintoxicação de álcool, e quando sai, porque foi internado normalmente à força, normalmente foi imposição da família, e quando a pessoa sai da clínica ou do tratamento, com uma semana está fumando de novo, bebendo de novo, se picando de novo, fazendo todo aquele processo. Por quê? Porque para ele aquilo ali não é problema. Para ele aquilo ali é até uma diversão. Se você for parar para observar, se você tiver a oportunidade de conversar com pessoas que são dependentes de qualquer vício, enquanto a pessoa aceita aquele vício como prazer, ela não vai mudar. Simplesmente. Existem pessoas que são viciadas em drogas, outras em sexo, outras em cigarro, outras em bebida, mas existem pessoas que são viciadas em comportamentos também. E nesse processo, enquanto aquele comportamento para mim for agradável, eu não tenho problema, aquilo não me aflige. Enquanto aquele comportamento, aquele ato que eu tenho, às vezes de me machucar,
às vezes de machucar outras pessoas, às vezes de ficar ajeitando as coisas onde eu vejo, porque eu não posso ver nada fora do lugar, de ficar encaixando as coisinhas tudo certinhas, separando por cor, separando por tamanho, que a gente chama de TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Muitas vezes aquele comportamento para mim me agrada, eu não identifico aquilo como problema, e se eu não identifico aquilo como problema, a minha autoaceitação não vai funcionar, e se eu não aceitar aquele meu problema como problema, para que eu vou querer mudar? Então é esse processo. Muitas vezes nós precisamos entender que nós somos o fato e somos também o problema. Muitas vezes, e essa parte é a parte mais difícil da gente aceitar, que nós somos o problema, porque na maioria das vezes o meu problema está na mão dos outros. Eu nunca aceito. Quando eu assumo o meu lugar no mundo, quando eu assumo a minha vida, quando eu identifico que para que eu mude, só quem pode fazer sou eu faço todo esse processo. Agora, enquanto eu não identificar isso, enquanto eu estiver no ganho secundário, enquanto eu estiver achando bom, enquanto eu não estiver assumindo que eu tenho um problema, enquanto eu não quiser olhar para o cara no espelho e dizer, é contigo, cara, você é que vai fazer a situação, eu não consigo fazer nada disso e eu vou continuar no sofrimento. Mesmo que eu não ache que aquilo é sofrimento. Mas para que eu cresça, eu tenho que identificar isso. O despertar da minha consciência é reavaliar as minhas atitudes. Essa ideia, essa ilusão, eu vou ser espírita, eu vou ficar bem, eu vou me livrar dos problemas, eu vou passar, Jesus vai passar a mão por cima assim, a espiritualidade vai me proteger, eu não vou passar por dificuldade nenhuma na minha vida. Oh, ilusão, Jesus! Mas ser espírita não vai tirar nenhum problema da vida da gente, não. Mas ela vai nos dar um conhecimento e a aceitação de por que nós passamos por esses problemas. Jesus diz, comigo o jugo é leve e a carga é suave. Por quê? Porque a gente entende o que está passando. A gente entende o porquê da dor e o porquê do sofrimento. E a gente entende como é que a gente pode vencer isso. Como é que a gente pode trabalhar esse processo? A gente pode simplesmente começar a transformar as nossas vidas a partir daí. Eu acho engraçado que às vezes a pessoa chega no consultório também e acha que a hipnoterapia vai fazer milagre na vida da pessoa. Não faz. Quem faz o milagre na vida da pessoa é a própria pessoa. A hipnoterapia só tem um caminho, só tem a ajuda, só tem o conhecimento, a técnica. Mas quem faz tudo é a pessoa. E enquanto a pessoa não assumir essa responsabilidade para si, a hipnoterapia também não pode fazer nada. Jesus, que era Jesus, não fez, imagina o pobre do hipnoterapeuta, né? Como é que funciona essa situação. Mas aí o que é que acontece? Nós recebemos e convidamos também na nossa caminhada para junto de nós companheiros encarnados e companheiros desencarnados. E o que é que acontece? Na maioria desses nossos companheiros desencarnados, e os encarnados também, vão estar junto de nós por um processo de sintonia. Simplesmente isso, sintonia, harmonia. Eu gosto de amarelo, eu vou ficar junto de quem está de amarelo. Eu gosto de vermelho, eu vou ficar junto de quem está de vermelho. Eu gosto de escutar funk, eu vou ficar junto de quem escuta funk. Eu gosto de escutar forró, eu vou ficar junto de quem escuta forró. É sintonia, simplesmente isso. E quando a gente sintoniza com alguma coisa, aqueles espíritos que estão ao nosso redor, eles estão junto da gente. E se eu estou com uma sintonia depressiva, se eu estou com uma sintonia prejudicial, se eu estou com um sofrimento mental, emocional, com uma dor emocional muito grande, quem é que vai sintonizar junto de mim? As pessoas que estão sintonizadas naquele meu processo, naquele mesmo problema meu. E nessa situação, quando eu venho buscar um tratamento, quando eu venho buscar ajuda, quando eu venho para a casa espírita ou para qualquer outro canto buscar uma ajuda, e essas pessoas não querem que eu seja ajudado. Por quê? Porque senão eles vão perder o pirulitozinho. É feito criança, quando você tira o pirulito dela, ela não acha ruim e vem querer pegar o pirulito de volta? Quando você vem para uma casa espírita, por exemplo, fazer um tratamento, participar de uma palestra dessa, participar de um processo ou de um projeto de auxílio ao dependente químico, de um projeto de auxílio ao dependente comportamental, de um projeto dependente ao dependente emocional. Quando a gente vem buscar ajuda, pode ser num consultório de psicoterapia, de psiquiatria, de psicanálise, num consultório de hipnose, pode ser numa tenda de umbanda também, pode ser num templo Seixonoye, pode ser na igreja católica, onde você for buscar ajuda. Aquela trupe espiritual que está junto com você
ela não vai querer que você melhore. Ela simplesmente não vai querer que você saia dali, porque eles não querem perder o pirulitozinho. E aí, nesse processo, o que é que eles vão fazer? Eles vão tentar fazer de tudo para infernizar a tua vida. Simples assim. Eles vão, se eles têm uma influência sobre você, utilizar essa influência para que você piore. Para que aumente aquela dor, para que aumente aquela angústia, para que aumente todo o processo. Por quê? Porque é para você parar e dizer assim, estou indo naquele negócio lá, mas não está adiantando de nada, estou do mesmo jeito, se brincar ainda estou pior. E aí você não vem mais. E eles conseguiram, ganharam o que queriam. Ou simplesmente, eles começam a ampliar aquele processo e você fica tão mal, com aquela carga emocional tão negativa, que você nem pensa, você simplesmente se prostra no sofá, liga a televisão, abre uma cerveja e fica lá existindo. E não faz mais nada. E eles também conseguiram o que queria. Então a gente precisa avaliar como está a nossa mente, como está a nossa sintonia, como estão os nossos pensamentos, para que a gente possa se libertar desse tipo de companhia e desse tipo de sofrimento. Porque para a gente se libertar desse tipo de sofrimento, nós precisamos deixar de alimentá-los com a nossa sintonia, porque eles se alimentam da nossa sintonia. E aí o que é que acontece? A gente sabe que tentar é diferente de conseguir, né? Tentar é diferente de conseguir. E quando a gente tenta e tenta e tenta e só tenta, a gente não consegue nunca. E como é que a gente consegue, João? Alguém pode até perguntar. Quando a gente faz. Simplesmente quando a gente faz. Não adianta, por exemplo, eu ficar indo para casa espírita, aí na outra semana eu vou para a igreja católica, na outra semana eu vou para a igreja protestante, na outra semana eu vou para o templo umbandista, na outra semana eu fico em casa lendo todas as obras de Kardec, na outra semana eu assisto todas as palestras de Padre Fábio de Mello e não faço nada, eu só fico me entupindo de informação e não boto essa informação em prática. Não adianta. Não adianta eu querer me entupir daquelas coisas que eu acho boas, se elas entram por aqui e saem por aqui. Porque, na verdade, nada daquilo que a gente está absorvendo, a gente está ficando. Porque só fica quando a gente exercita. Só fica quando a gente faz, quando a gente coloca na prática. E para que a gente coloque na prática, a gente tem que simplesmente fazer. Então, muitas vezes, vocês vão perceber, e talvez até vocês já tenham passado por isso, ou conheçam pessoas que fizeram isso. Rapaz, enquanto eu só estudava, tentava me melhorar, eu não conseguia nada. Depois que eu deixei isso tudo para lá e comecei a viver a minha vida, eu melhorei. É verdade, porque ele parou de se preocupar em melhorar e decidiu melhorar, porque o grande processo, gente, é a gente realmente viver a nossa vida com equilíbrio. Se a gente consegue viver a nossa vida com equilíbrio, se a gente consegue se dedicar às coisas boas, às sensações boas, às situações boas, a gente vai ter um efeito absurdo de grande. Existe uma regra da mente que diz o seguinte: quanto maior for o esforço consciente, menor é a resposta subconsciente. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Já aconteceu de vocês estarem falando alguma coisa com alguém e de repente querer lembrar o nome de uma pessoa, ou o nome de um lugar, ou o nome de um livro, ou o nome de um filme, e você fica, eita, como é? Está na ponta da língua. Aí o cara faz, cospe para sair logo. Olha, eu não sei como é que fica a situação. Peraí, eu estou me lembrando, daqui a pouco eu me lembro. Você passa 1 hora e não consegue. Aí daqui a pouco você diz, quero me lembrar mais não. Aí se vira, vai fazer outra coisa, fritar um ovo. Aí diz, eita, é tal livro. E você lembrou. Por quê? Porque enquanto você pensa, você força aquele processo, você não consegue, a mente não funciona assim. Ela precisa que você dê espaço para ela sair, para a informação sair. Quando você está fixo naquele processo, naquele pensamento fixo, ela não tem espaço para se abrir, para criar, para expandir, para mostrar o sentimento verdadeiro. E assim também é no processo da nossa transformação. Quando nós ficamos fixos, eu vou usar uma expressão que vocês vão entender, com aquele pensamento obsessivo, de que eu tenho que melhorar, você não melhora nunca. Você não faz nada nunca. Agora, quando você deixa esse pensamento obsessivo de lado e você começa a viver aquilo que você acha que deve viver, aquilo que você acha que é o caminho certo, aquilo que não vai te cobrar uma perfeição que você não tem para dar, porque nenhum de nós tem essa perfeição para dar. Quando a gente parar de se cobrar de ser bom, a gente se torna bom.
Porque a gente vai simplesmente botar para fora. A mente absorveu todo aquele conhecimento, chegou todo aquele processo, mas você não deixou ela aberta para que ela crescesse, para que ela expandisse, para que ela botasse para fora o que ela absorveu. Quando você para de forçar, a coisa acontece. E aí o que é que a gente percebe? A gente percebe que todo esse sofrimento que a gente passa, toda essa dor moral, toda essa dor emocional que a gente passa, ela tem um objetivo, é fazer com que a gente vá buscar o despertar da nossa consciência. À vontade. Porque, assim, a minha angústia, quando eu cheguei para morar em Nicarágua, era a dificuldade que eu tinha de chegar até a casa espírita. Era um sofrimento terrível, porque eu tinha consciência que eu tinha que chegar para dar continuidade, lá no meio de muitos anos, e aqui em Cavalhoso eu tinha essa dificuldade. Aí começava a argumentar, não tem quem me leve, não tem quem me leve, não tem quem me leve até lá. Foi um sofrimento atroz. No dia que foi, Até que eu disse, quer saber de uma coisa? Ou alguém me levando ou não, ou arrumando uma carona ou não, ou de Uber ou não, mas agora eu vou na casa espírita. perfeito. Comecei a ir na casa, acabou. Acabou o problema. Já vim para aqui, já vou para o lado de Jesus, já vou para a Perfeito. acaba o sofrimento. Exatamente. Enquanto você está focado no problema, você não vê a solução. Simplesmente esquece o problema e faça a solução. Quando você faz a solução chega, a solução entra. A mente, ela funciona dessa forma. Quando a gente para de focar no problema, a gente foca na solução. Eu recebi um zap ontem de um jovem que a gente vai iniciar o tratamento, e aí ele disse, olha, você acha que o meu problema você consegue resolver assim, 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 porque eu estava vendo esse estudo assim, assim, estava vendo isso, estava vendo assim, assim, você acha que, você acha que você consegue solucionar? Eu digo, eu acho que é o melhor você deixar de inculcar. Eu respondi para ele, eu digo, eu acho que o melhor é você deixar de inculcar. Relaxa, cara, vive tua vida e aproveita. Simplesmente deixa a coisa fluir, não foca no problema. Confia na tua capacidade de achar a solução. Porque é isso que a gente precisa fazer. Foi exatamente essa situação da senhora. Eu disse, foca na solução, não foca no problema. Desencuca. Eu até disse isso, desencuca, meu velho. Porque a gente precisa focar na solução. Você já parou para pensar? Por exemplo, é muito interessante, isso acontece com muita frequência. O camarada chega, eu acho que Vaguinho recebe umas visitas assim também lá no centro de consciencial. O camarada chega para fazer um tratamento, aí Vaguinho faz ou eu faço, a gente vai todo um processo, prepara, faz o melhor que pode, atende o cara da melhor maneira possível, não sei o que tal. Daqui a pouco, quando termina, que o terapeuta sabe que o tratamento foi perfeito, que a coisa foi ótima, que o cara está bem. Aí o cara para e olha assim, será que vai funcionar? Dá vontade de dar um cascudo. Entendeu? Dá vontade de dar um cascudo. Por quê? Porque naquele momento ele está colocando em dúvida, não é o terapeuta não, é ele próprio. É ele próprio. A gente está colocando em dúvida a nós próprios. Porque, eu vou dizer a vocês com muita sinceridade, muita tranquilidade, eu sou muito transparente. O terapeuta, ele só tem a técnica. Quem faz o trabalho é a sua mente. Quem faz o trabalho é a pessoa. Então, quando você duvida se o trabalho vai ser bem feito ou não, você está duvidando de você, não é de mim. Uma vez uma pessoa me perguntou, João, qual é o teu percentual de sucesso? Eu digo, 100%. É como é, João, 100%, nunca teve problema? Eu digo, não, já tive problemas. Mas o meu percentual é 100%, porque é o que eu dou. Eu dou 100% de mim. Agora, se o cara só quiser dar 50% dele, o problema é dele. Sou sincero, sou tranquilo, na boa. Estava atendendo uma pessoa, a gente se deslocou daqui de Bezerros para Recife, nesse domingo que passou, para atender uma pessoa que veio de Florianópolis para ser atendida por mim. Quando a gente chegou lá, chegou na casa da mãe dela, a gente chegou lá e começou a fazer atendimento. Quando terminou o processo que a gente fez, ela disse, João, eu fiquei impressionado, ninguém nunca tinha feito esse tipo de tratamento comigo, feito você fez. Você conseguiu me deixar 100% aqui, porque eu percebi que você estava 100% aqui. Eu digo, é exatamente isso, eu só sei fazer assim. Não adianta eu fazer uma coisa que eu não sei fazer. E o que é que acontece? Por que ela disse isso? Porque ela também é terapeuta. E ela conhece o processo. E ela sabe se o camarada está ali fazendo os procedimentos, pensando na praia, pensando na cerveja, pensando no que vai fazer quando chegar em casa, pensando na estrada que tem. Não, eu estou ali naquele momento com a pessoa. A pessoa respira, eu estou respirando no ritmo dela.
Gente, é incrível. Quando você... Eu acredito que Vaguinho sinta isso também. Quando você está terapeutizando uma pessoa, você está em transe com ela. Você está em transe. Perfeito. Se não entrar, a coisa não funciona. Você está em transe com a pessoa ali naquele momento. Você está em estado hipnótico ali naquele momento. Só que você tem a consciência ali guiando. Mas você está no mesmo processo. E se você não fizer assim, nada funciona. Agora, se a pessoa não se dedica, ou não se entrega, ou não se permite, a culpa é dela. E aí é onde a gente tem que avaliar, como a gente falou aqui sobre tratamento há um tempo atrás. Mas o que é que acontece? O que é que a gente pode aprender com o sofrimento? Quando a gente parar para observar essa questão, esse questionamento, eu estou passando por uma dificuldade assim, 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 eu estou passando por problemas assim, assim, assim. Quando eu parar para entender que a culpa ou a responsabilidade daquilo ali é minha, que quem, segundo a lei de causa e efeito, veio para mim porque eu fiz, foi efeito porque teve uma causa, e se o efeito é em mim, a causa também foi em mim. Se eu paro para observar o porquê é que eu estou passando por aquele sofrimento, eu começo a despertar a minha consciência e vou começar a identificar que eu estou muito acima do meu peso, porque o meu corpo está reclamando desse processo. Se o meu corpo está reclamando desse processo, de que eu estou muito acima do meu peso, muito acima da minha capacidade óssea, ou muito acima da minha capacidade muscular, o que é que o meu corpo está querendo me dizer? Emagreça. Sua saúde está prejudicada. Emagreça. Espiritualmente, mentalmente, emocionalmente também é da mesma forma. Se eu estou com um processo, eu vou usar um negócio que é da moda, né, que é a doença do século, a depressão. Se eu estou com um processo depressivo, o que é que esse processo depressivo quer me dizer? Primeira coisa que ele quer me dizer é o seguinte: busque ajuda. Busque ajuda numa casa espírita, numa casa católica, no protestante, no templo, no psiquiatra, no psicólogo, no hipnoterapeuta, onde você quiser. Mas busque ajuda. Quando você buscar essa ajuda, você vai começar a fazer autoavaliação, autocrítica, buscar uma autoaceitação. E aí você vai entender a causa daquela depressão. Você vai entender a causa daquele medo, daquela ansiedade, daquela angústia. Você vai entender. Quando você entender o que é que gerou aquilo ali, aí você para e diz assim: o que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso vencer? E aí você vai começar a mudar a sua vida. Por quê? Porque você desperta a sua consciência. Agora, enquanto eu estiver sentado no sofá em casa, com mamãe fazendo as coisas para mim, papai pagando as minhas contas, porque o bichinho é depressivo, o bichinho não pode trabalhar, o bichinho, tem um ditado antigo que eu acho que vocês conhecem, assim: quem acha besta não compra cavalo. Né? E aí é esse processo que a gente precisa entender. Enquanto nós estivermos alimentando o coitadinho, a gente não vai mudar. Enquanto a gente não mudar, a gente não desperta. E enquanto a gente não despertar, a gente não evolui. Simplesmente isso. Porque a dor e o sofrimento são processos paralelos, às vezes separados, porque existe dor sem sofrimento, existe sofrimento sem dor. Né? A gente sabe disso. Um exemplo bem besta: o cara está correndo para pegar um ônibus, leva um tropicão, cai, rala o joelho, teve dor, mas ele não está sofrendo, porque ele vai continuar correndo, pegar o ônibus e ir embora para casa. Ali foi só dor. Outro exemplo bem besta: o camarada simplesmente acaba com a namorada. Os dois estão chorando em casa, nenhum levou uma tapa, nenhum levou um tabefe, nenhum levou um furo, não aconteceu nada, mas eles estão em sofrimento, mas não teve dor. Ali é só sofrimento. E existe dor com sofrimento. Existem as duas coisas, né? Mas nesse processo a gente precisa identificar que tem uma frase no Espiritismo, a gente não pode fugir, bicho, é muito interessante. Tem uma frase no Espiritismo que diz assim: a dor é obrigatória, o sofrimento é opcional. A dor é obrigatória, todos nós passamos por dor. O sofrimento é opcional. Por que o sofrimento é opcional? Porque, na verdade, o sofrimento, ele é o modo como eu me relaciono com o processo de dor, com aquilo que gera dor para mim. Deixa eu tentar explicar melhor essa frase. O sofrimento é como eu encaro as coisas que vêm para mim. Se eu tenho uma série de problemas e eu sei que esses problemas são por consequência minha,
eu encaro esses problemas com responsabilidade para poder melhorar e resolver esses problemas. Agora, se eu tenho uma série de problemas e eu não aceito que esses problemas são consequência minha, eu simplesmente vou dizer: Deus não quer que eu seja feliz, a vida não quer que eu seja feliz, ninguém sofre igual a mim, porque a gente tem essa mania de que tudo da gente é maior, né? O nosso sofrimento é maior, a nossa dor é maior, ninguém sofre igual a gente. Se a gente sofre de problema cardíaco, o meu coração bate menos do que o teu, e a gente vai nesse processo. O problema da gente sempre é maior. E a gente tem uma tensão a ver em tudo um desastre, então a gente sempre vai nessa teoria do desastre. Mas quando a gente observa e a gente entende que aquele processo ali que me incomoda, aquele processo ali que eu estou vendo que o problema está dentro de mim e que eu dependo dele para me beneficiar, para me ajudar, para resolver as minhas situações, é ali onde eu tenho que observar, é ali onde eu tenho que trabalhar, é ali onde eu vou trabalhar dentro de mim para buscar o meu equilíbrio. E o meu equilíbrio vem através das escolhas, e essas escolhas são simplesmente as escolhas mais acertadas para que a gente busque uma harmonia. Quando a gente faz isso, nesse processo, quando a gente busca essa harmonia, quando a gente busca essa escolha acertada, quando a gente busca vivenciar nessa situação, a gente transforma os nossos valores íntimos e a gente entende o que o Espiritismo quis dizer, por exemplo, com reforma íntima. O que é autoavaliação, o que é autoaceitação, a aceitação dos nossos problemas, e a gente se transforma nesse processo. A dor, gente, a dor é um fator natural da vida. A dor, ela sempre vai acontecer. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Existem pessoas que vivam 100% da sua vida com dores físicas, por exemplo, com dores fisiológicas? Existe? Da vida toda? Não. Existem momentos que a pessoa está, né? Por exemplo, eu estou vendo que nossa amiga ali está em pé já faz um bom tempo. Significa dizer que provavelmente ou a coluna ou os quadris estavam doendo porque a senhora estava sentada. Artrose, né? Artrose tem cura? Não, não tem. Tem alívio, tá? Alívio tem. O processo de artrose tem alívio para aquelas dores, tem sim, mas não tem cura. Ela passa um bom tempo com dor da sua vida, não passa? Mas a partir de quantos anos a senhora desenvolveu essa artrose? Uns 60 anos para cá. Então ela passou 60 anos sem artrose, 60 anos sem dor. A dor, ela vem em fluxos, ela vem em movimentos, em momentos na nossa vida. Existem momentos onde a gente vai desenvolver, existem momentos onde a gente vai estar sem dor. Por exemplo, eu tenho certeza que mesmo ela ali, mas existe um momento, uma determinada posição, um determinado aspecto, uma determinada cadeira diferenciada que a senhora não sente aquela dor. Não é verdade? É verdade. Pois. Baixou um movimento. Que acabou aquele... Pois é, exatamente. Então, o que é que acontece? A dor, ela vem em fluxos. Porque a dor é natural, a dor é um processo onde a gente vai realmente buscar uma melhora, vai buscar vencer aquele problema. Mas o sofrimento, ele vem quando a gente convida. O sofrimento, ele vem quando a gente escolhe, quando a gente quer, como a gente observa as coisas, como a gente aceita ou não aceita as coisas. E aí, nesse processo de o sofrimento vem quando a gente convida, que nós possamos observar a nossa vida hoje. Observar as nossas escolhas hoje, observar a nossa sintonia hoje e escolher se nós queremos ou não manter qualquer sofrimento que nós tenhamos em nossa vida hoje. A gente não pode falar do futuro e a gente não pode mudar o passado, mas o hoje a gente pode trabalhar e a gente pode transformar, tá bom? E que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Gente, só temos a agradecer ao João Sobrinho pela palestra. Gente, eu quero dar só alguns avisos, alguns lembretes. Nós teremos no dia 23 e 24 de março a presença do nosso Jacó Melo, aqui em Caruaru. Jacó Melo é especialista na área de magnetismo. Então, é uma pessoa que tem realmente uma capacidade muito grande. Eu acho que ele, no Brasil, é autoridade
em magnetismo, e ele vai estar vindo aqui exclusivamente para o Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, para um seminário, que é o nosso primeiro seminário de magnetismo, ciência e magnetismo, junto com o Espiritismo, aqui em Caruaru. Vai ser aqui no Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Vai ser muito interessante. Será o sábado e o domingo inteiro, de 8 horas até as 6 horas da noite, com apenas 2 horas para intervalo. Quem tiver interesse, gente, é importante isso, porque quem tiver interesse no curso de magnetismo, os ingressos são limitados. Como vocês veem, o nosso salão é muito pequeno, só teremos 120 ingressos disponíveis, tá certo? Então, antecipem a compra dos ingressos de vocês. Está disponível com Neide, que é a nossa vice-presidente do centro, na recepção, tá certo? Então, nos dias de segunda-feira, nos dias de quarta-feira, principalmente, porque no dia de quarta-feira é o dia inteirinho, ela vai estar aí. Então, sempre estará. E na terça-feira à noite, porque sempre Neide está por aqui a partir das 7 horas da noite, na quinta-feira de noite também, na sexta-feira de noite. Então, nesses dias, estará sempre disponível os ingressos para serem adquiridos, ok? Os valores dos ingressos é de R$60. Gente, vale a pena demais, porque realmente é uma raríssima oportunidade de aprender o que é magnetismo, como funciona o magnetismo, como funciona aplicar os passes magnéticos, como é que funciona essa energia magnética que é tão maravilhosa e que vocês se beneficiam todas as segundas-feiras aqui. Então, quem tiver interesse em participar e até se transformar em um aplicador de passes magnéticos, essa é uma grande oportunidade, tá certo? E entender o que funciona e o que não funciona em magnetismo. Então, nós temos aqui um hospital espiritual que trabalha exclusivamente com isso, então seria muito interessante que as pessoas participassem, que viessem para o curso, mas, por favor, antecipem as compras, porque realmente muita gente tem procurado, muita gente está correndo atrás desses ingressos, ok? Bom, gente, eu gostaria de agradecer a todos, principalmente ao João Batista, sobrinho, pela brilhante palestra, como sempre, muito boa a palestra, e também agradecer a todos que estão aqui presentes e ao pessoal que está na internet nos assistindo tão pacientemente todos esses nossos momentos de apresentação da doutrina espírita, que é essa revelação tão maravilhosa. Bom, gente, vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer a nossa prece, depois nós teremos os nossos passes magnéticos, como sempre. Vamos fechar os nossos olhos, vibrar positivamente e agradecer. Nós estamos aqui, Senhor, agradecendo a presença dos Espíritos, a inspiração foi dada ao nosso palestrante, e dizer que todos irão para casa cheios de boas energias e que essas energias positivas se espalhem para todos aqueles que delas necessitem, que delas precisem para seguir com suas vidas, entendendo que o processo de dor, sofrimento e todos esses processos que passam as pessoas encarnadas aqui na Terra, elas fazem parte desse mundo de expiação e provas, mas que podem ser significados, que podem ser revividos e repensados, e portanto nós temos uma opção de viver essa vida de uma forma muito melhor, com mais esclarecimento.